Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora e sempre, agora e sempre. Para quem ainda não me conhece, eu sou Paulinho, sou consagrado na palavra de Deus, consagrado de aliança. Estamos aqui junto com a Thalita, junto com o Juninho, somos todos da comunidade. Estamos aqui da Diocese, fora aqui em Jacareí, nós moramos aqui em Jacareí, aqui do lado. É uma alegria muito grande nós pudermos estar aqui para partilhar da palavra de Deus. Se tem um povo que eu gosto de falar, é povo parceiro de grupo de oração. Por quê? É que nem quando a gente faz umas artes fora de casa, e aí a mãe chega e fala assim, lá em casa nós somos verdes. Porque quem nós somos aqui, nós como povo de Deus, nós somos maiores, melhores que vocês nós somos tudo da mesma casa. Nós somos todo mundo da mesma família. E quando é da mesma casa, da mesma família, nós podemos falar aquilo que é pertinente da intimidade de cada um de nós. Porque nós sabemos das lutas que vivemos, nós sabemos do suor, nós sabemos das coisas. Então não precisa fazer rodeios. Quando a gente fala para servos, a gente não precisa fazer rodeios, ficar rodeando, não, a gente vai direto em cima da questão. Como diz o Toninho lá de Jacareí, a gente mata a pulga em cima da coceira. A gente pode ir direto na questão, não tem que fazer rodeios. E é por isso que nós estamos aqui nessa tarde de hoje, para sair aqui e buscar um avivamento da parte do Senhor. No momento que nós estávamos rezando, o Senhor me falava no coração de que nós precisamos fazer memória daquilo que foi o nosso primeiro encontro com Deus. De que nós precisamos verdadeiramente voltar a esse primeiro amor. E fazer memória não é diferente de saudosismo. Porque o saudosista, ele fica preso no passado. Renovação, no início, quando o Padre Jonas tinha cabelinho preto ainda e tal. Nossa, lá que o fogo descia. Hoje, mais ou menos. Aquela pessoa que fica presa no passado. Aquele que faz memória, não. Olha o Antigo Testamento. Constantemente os profetas vão dizer para o povo: olha, venho trazer oráculo da parte do Senhor. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, o Deus dos seus pais. Para quê? Para que aquele povo que estava ouvindo pudesse lembrar, fazer memória e saber aquilo que Deus tem para a vida deles. Digo para vocês, nós temos sido, infelizmente, uma renovação carismática católica que tem perdido a memória. Que temos nos afastado de Jerusalém. E nós vamos ver na palavra essa ordem, não é nem um pedido, é uma ordem da parte de Deus. Nós temos perdido a nossa memória. Nós temos perdido aquilo que Deus pode fazer e faz na nossa vida. Como se Deus não quisesse mais. Como se Deus não fosse mais o Deus do impossível. Como se nosso Jesus não fosse mais o Jesus dos milagres. Como se o nosso Espírito Santo não fosse aquele que levantasse aquelas pessoas que estão aprisionadas pelo pecado. E por causa disso nós vamos nos conformando. E vamos nos desanimando. E vamos reduzindo o poder de Deus, a ação de Deus às nossas medidas. Nós vamos reduzindo. Nós vamos limitando com as nossas atitudes a ação de Deus dentro dos grupos de oração. Mas antes de limitar os nossos grupos de oração, nós começamos a limitar a nossa vida. Porque, meu amado irmão, minha amada irmã, o grupo de oração é consequência da vida dos seus servos. O grupo de oração é a cara dos seus servos. Porque nós corremos a tentação de ficar botando culpa em um demônio. Cuidado, né? Nossa, o demônio está amarrando o nosso grupo de oração. Amarrando é nós. Mas o padre amarrou. Não! Nós estamos dizendo que o Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Santíssima Trindade, é um Deus que pode ser amarrado. Não! O nosso Deus é um Deus todo-poderoso. E nós precisamos fazer memória para nós entendermos da onde nós nascemos.
nós nascemos da água do Espírito. Meu irmão, nós clamamos ninguém mais, ninguém menos do que aquele que ressuscitou Jesus dos mortos, vai dizer São Paulo. Nós estamos clamando, não é uma energia, nós não estamos clamando um pensamento positivo. A nossa pregação não é uma pregação motivacional. A nossa pregação, me desculpa, não é uma pregação de coach. Não, muito pelo contrário, a nossa pregação é de conversão. O que nós pregamos é Cristo vivo e ressuscitado. O que nós pregamos é Jesus que pode restaurar a vida daquele que está nas drogas. O que nós pregamos é Jesus que restaura o casamento. O que nós pregamos é Jesus que restaura o dependente químico, que restaura a situação financeira, que restaura a saúde, que pode fazer o impossível acontecer. Deus não deixou de ser Deus. O Espírito Santo não deixou de ser Espírito Santo. O Pai da misericórdia não deixou de ser o Pai da misericórdia. Deus ainda é Deus e continuará para sempre. Aleluia. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E aí nós precisamos entender. Nós, Renovação Carismática Católica, aonde nós estamos? O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Talvez você fale assim, Paulinho, você é novo ainda, você está começando agora. Eu comecei na Renovação Carismática Católica em 1990, então eu sou do século passado, como a maioria aqui. Comecei no convento das pequenas missionárias de Maria Imaculada, no grupo de oração Nossa Senhora da Esperança, que acontecia aqui em São José dos Campos, lá no convento das pequenas missionárias de Maria Imaculada. Não tinha ministério de música, a gente não sabia nem que era ministério. Primeiro, para nós, o ministério era só ministro da Eucaristia. Depois que veio todas essas organizações muito positivas para dentro do grupo de oração, para reorganizar todas as coisas. Porque não tinha. O mesmo que cantava, pregava, que rezava, coordenava, era uma beleza. Cobrava o escanteio, cabeceava, marcava o gol e saía para comemorar. Fazia tudo, era todo mundo. Só 28 anos. Você falou, depois você nasceu então lá, recém-nascido. Obrigado. Tem 42 anos, prega a palavra há 25 anos. E eu sei o que é sofrer pela causa do Evangelho. Eu sei o que é ir para o grupo de oração sem vontade de ir. Eu sei o que é servo turrão, porque eu também já fui um. Não é porque eu cuidei muito, porque eu também já fui. Eu sei o que é servo rebelde, porque eu também já fui. Eu sei o que é servo imaturo, porque eu também já fui. Porque nenhuma fruta nasce madura para arrancar do pé. Tem o seu tempo de maturação. Eu sei o que é dar trabalho para coordenador. Eu sei o que é sofrer com o coordenador. Eu sei todos esses âmbitos. E aí eu digo para você, meu irmão, depois desse tempo todo, ainda existe um fogo que arde em meu peito, como disse o profeta Ezequiel, que vai nas entranhas dos meus ossos, que me faz vir aqui para falar com vocês, para dizer para vocês que existe sim ação do Espírito, que a fonte não secou, de que nós precisamos cortar do diálogo da renovação, das nossas conversas, das nossas partinhas. A renovação esfriou. A renovação ela não esfriou, porque a renovação é fonte, fruto do Espírito Santo. E quem diz que a renovação esfriou, está dizendo que o Espírito Santo esfriou. Isso é uma blasfêmia. As pessoas podem ter esfriado. As pessoas que querem viver na geladeira, mas aquele que quer ficar perto do fogo, como é que nós vamos esfriar perto do fogo? Como é que nós vamos esfriar do lado da fogueira? Como é que nós vamos ficar com frio lá? Gente, quente, não sei se você já teve essa experiência, aquelas coisas de criança, de fazer fogueira na rua no inverno e ficar lá todo mundo lá, né? Tudo perto da fogueira lá. Às vezes leva umas batatinhas, não? As batatas, eu não gosto de batata doce, mas todo mundo leva lá batata doce para sentar. Ou senão, somente para ficar fazendo arde, vai lá e joga as bombinhas lá mesmo, aquela barulhinha toda. E você fica lá, tudo sem blusa. E aí a mãe, tá frio! Tá não, claro que não tá, você está lá perto do fogo. E aí você fica ali até a hora do fogo baixar, até a hora da madeira acabar. Mas você está ali perto do fogo. Você saiu de perto do fogo, você começa a sentir frio. Você saiu de perto do fogo, amados, se nós estamos vendo a situação de esfriamento da renovação, é porque nós, servos, estamos saindo de perto do fogo. Porque a renovação carismática católica, ela continua sendo carismática, ela continua sendo renovação, ela continua sendo católica para a glória de nosso Deus. E ela continua nascida do fogo. Então eu preciso estar perto do fogo, eu preciso estar perto de Jerusalém. Por isso quero convidar você a pegar a palavra de Deus junto comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3 e seguintes.
Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 3 e seguinte, as promessas do Espírito Santo. Atos 1, do 3 ao 8. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, capítulo 1, versículos do 3 ao 8. E a eles se manifestou vivo, depois de sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa do seu Pai. Que ouvistes, disse ele, da minha boca, porque João batizou na água, mas sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Versículo 6. Assim reunidos eles o interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides instaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes ele: não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Palavras do Senhor, graças a Deus. Amados, nós poderíamos até mesmo dizer esses confins do mundo, até aqui a Diocese de São José dos Santos. Poderíamos até mesmo dizer até aqui a paróquia da Sagrada Família. Que nós precisamos entender que o Senhor nos deu uma ordem referente a uma promessa. Não vos afasteis, não se afastem de Jerusalém. Mas aí você para pensar o seguinte: parece que Jesus é meio contraditório. Primeiro, Jesus fala para eles não se afastar de Jerusalém. E depois: vos fareis testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Mas que negócio é esse? É para passar ou não é para passar? O homem fala para nós ficar em Jerusalém, daqui a pouco ele manda falar que nós vamos ser testemunha até os confins do mundo. Ou não vai mais, Chico? O que o Senhor quer dizer para nós? E queria dizer para os apóstolos. Aquilo que os apóstolos entenderam muito bem. De que era em Jerusalém o cumprimento da promessa. Que era em Jerusalém que estava ali o cerne de toda a questão. Estava todo o povo reunido. Os apóstolos estavam em Jerusalém. Quando o Senhor fala para os apóstolos antes de Pentecostes, antes da vinda do Espírito Santo, não se afastarem de Jerusalém, porque ele sabia que se o povo se afastasse, se os seus se afastassem de Jerusalém, eles iam se dispersarem. Eles iam para outros lugares, eles iam percorrer outros caminhos. E nós aqui nessa tarde de hoje precisamos entender que eu e você precisamos olhar para a nossa vida, ligar talvez o nosso GPS espiritual na oração e perceber aonde nós estamos longe de Jerusalém, aonde nós estamos longe da nossa origem, aonde nós estamos longe da nossa essência. Porque, amados, qual é a essência da renovação carismática católica? Batismo no Espírito. Caríssimos. Se não for para ser assim, não é. Simples assim. Se não for para acalmar o fogo. Gente, como é que era quando a gente chegou no grupo de oração? Chegamos lá no seminário de vida. No grupo de oração, no retiro, seja lá o que for. Primeiro a gente achava tudo esquisito. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui no grupo de oração, eu fui dentro de uma caravana. Vocês lembram aquele caravana? Mudou um senhor, um casal, uma família para a rua da casa da minha mãe, lá em Jacareí, que eles eram aqui de São José. Eles tinham 4 filhos. Chegaram com 4 filhos, saíram com 6 ou 7. Filho para caramba. Tudo com F. Felipe, Flávio, Francisco, tudo com F no nome do filho. E aí acontecia os terços nas casas. E aí ele começou a participar dos terços das casas e começou a vir falando de um jeito diferente. Começou a partilhar do Evangelho de um jeito diferente que a gente nunca tinha visto. E ele falava assim: olha, eu participo de um negócio chamado grupo de oração. Vocês já ouviram falar? Eu falei: nós nunca ouvimos falar isso. Isso lá em 1990. Ele falou: então eu vou para São José toda quinta-feira. Vocês não querem ir? Vamos. Daí foi minha mãe. A primeira vez eu não fui, não. Foi umas vizinhas.
E aí ele tinha ele, a esposa, e mais 4 filhos e o povo da rua. O que você acha que acontecia? Ia todo mundo atrás, as crianças iam tudo empaçocado atrás da caravana. Eu tinha 14 para 15 anos, ia sério mesmo, ia todo mundo lá na caravana, um de joelho pro outro, tudo assim, ó. Joelho pro outro, tudo empaçocado. Se a polícia parasse, meu Deus do céu, só Jesus na causa. Olha o bando de louco, mas loucura. Cinto de segurança, que cinto de segurança que nada, cada um segura todo mundo ali, cada freada era uma encaixada a carga, era uma ajeitada a carga. E nós vínhamos lá de Jacareí, vínhamos parar aqui em São José dos Campos, ali no convento. Descia os adultos, abria a porta e descia aquelas 6 crianças. Era eu e mais 7 crianças. Era 4 dele, mais eu, que sou filho único, mais um casal de filhos da vizinha. Descia 7 crianças aqui. Descia não, Aí, mais ou menos assim. Abria lá. A gente ia lá. E eu lembro que no caminho ele falava assim: olha, gente, lá acontece um negócio de tal de oração em línguas. Eu oro em outras línguas. Eu me lembro que eu estava começando a fazer inglês naquela época. Eu falei assim: nossa, o pessoal vai rezar em inglês. Nossa, que bacana, né? Eu posso tentar entender alguma coisa e tudo mais e tal. Gente, eu pensava isso, verdade. Aí eu cheguei assim, falando: caramba, não sei nem inglês, não, achei só igual. Japonês, mas japonês não é que eu fosse japonês com a minha avó desde criança. Eu falei assim: não está muito parecido, não. Demorou para mim entender o que era oração em línguas. Cheguei lá, aquele povo levantando a mão, aqui um tarde bate-palma, Pai Jesus daqui, Pai Jesus de lá. Aí eu chego com uma freira sentada lá na frente, meu Deus do céu, onde eu vim parar? Eu falei assim: acho que esse povo é tudo louco. Daí quando começou todo mundo a rezar em línguas então, mas não era aquela oração em assim, eu falei: nossa Senhora, o que é isso? Eu baixei a minha cabeça, fiquei com os olhos fechados, fiquei meio com medo. Mas me deu vontade de voltar semana que vem, porque minha mãe falou assim: semana que vem não é onde não, você vai também? Vamos? Quer não fazer mesmo? Vamos lá. Vai lá para nós de novo, atrás da caravana. Vamos nós de novo. Com chuva. E às vezes na volta, ia com um tanto, na volta, e ele era um coração muito bom, voltava com mais gente indo para dar carona. Meu Deus do céu, era gente com fome dos outros. Não, é só até ali, é só até o satélite. Meu Deus do céu, do centro, até o satélite. Tudo passocado na caravana. De vez em quando a caravana dá uma pifada, desce, todo mundo vai empurrar a caravana. Era uma beleza. E nós queríamos. Gente, nós íamos lá. Não tinha ninguém que tocasse. Sabe como é que eram as músicas? Ainda tem, se você for lá, os mais vão lembrar. Tinha o tarde louvemos ao Senhor, lembra? Isso aí não. Meu Jesus. Aí chegava a pessoa, abria lá. Você não lembra disso, não, né? Você é muito nova, você é verdade. Número 100, não é assim? A maior alegria do carismático era virar o ano e comprar um novo governo ao Senhor. E grifando. Todo ano, passava umas 2 horas só grifando música. Só as conhecidas, para ficar mais fácil de achar. Porque era assim. Não era que a gente canta, todo mundo já estava habituado com as músicas, ou põe no data show e tudo mais e tal. Não é? Os mais antigos botavam dentro do projetor. Não era assim não. Número 100, daí todo mundo lá, número 100. Aí eram 5 minutos para tudo, achou? Vamos lá. Alegria. Agora, número 353. Vai no 353. Meu Deus do céu. Louvor era só meia hora. 10 minutos era só procurando o número. E o que acontecia? Gente, o fogo descia. O povo levantava a mão, chegava no grupo de oração. A gente não via a hora de chegar o dia do grupo de oração. Faz chuva, faz sol. Não tinha celular, não tinha WhatsApp, falava vamos não. A comunicação era a buzina na porta da casa. Já sabia que era a hora de roupa, já está passando aqui, vamos embora. Pegava a sua Bíblia, ia para dentro. Nossa, Bíblia então, Bíblia era ficha de lembrancinha de retiro, não? Cada página que você abria, uns 50 lembrancinhas, tudo que você guardava. Tudo quando é retiro que dava na porta de oração, você guardava as lembrancinhas na capa. A Bíblia ficava inchada de tanta lembrancinha. Não pode jogar fora, não pode ficar fora. O Daniel só fez um tanto carinho e guardava aqueles monte de marca-página dentro da Bíblia. Aí quando abria a Bíblia, aquele negócio caía tudo, numeração, ficava juntando aquelas coisas aliadas todas. Crachá, então, gente, guardava tudo. Gente, mas tinha aquele fogo, aquela alegria. Não tinha violão. Não tinha. Era só a turma dos bem intencionados. Você sabe que às vezes a turma do bem intencionado não canta lá essas coisas. Então, se um estava de um lado, outro estava do outro, eu estava na alegria, o outro já estava chorando, era aquele negócio tremendo. Mas o que acontecia? O fogo do Espírito Santo estava aceso no coração das pessoas.
As pessoas estavam ali com sede. Gente, o grupo de oração acontecia 2 vezes por semana, na quinta e na sexta, porque não cabia todo mundo só num dia só. E a irmã fazia o grupo de oração 2 vezes por semana, na quinta e na sexta. Nossa Senhora da Esperança e Nossa Senhora da Caridade eram os 2 grupos de oração. O povo tinha aquela sede e nós chegamos assim. Não foi assim quando a gente saiu do grupo de oração, saiu do... O que é aquilo? Vamos comprar a Bíblia, vamos comprar a Bíblia. E vai na livraria, eu quero a Bíblia, não tem essa não, eu quero aquela do Ciclo, aquela marronzinha que todo mundo tem, vai na Ave Maria, eu quero aquela lá. Não, mas tem a pastoral. Não, eu quero aquela que todo mundo tem. E aí compra o terço, aí põe o terço, põe as bolinhas caídas assim, pra mostrar que a gente dá relação, né? Que nada de bonezinho ignorado assim e tal, o que vira embaixo do braço. Nossa, só música do Senhor. Hoje em dia ninguém compra CD mais, é muito difícil, mas comprava CD do quanto é jeito. E em retiro, tudo quanto é retiro, até retiro ruim estava indo. Não queria saber o que eu quero é Deus. Vamos aparecer da fé, vamos. Vamos ver o Papa no Vaticano, vamos. Vamos estar animado, qualquer coisa. Vamos rezar 1000 Ave Maria, vamos fazer vigília, vamos fazer... Gente, vigília. Vigia, quando você, nossa turma aí que vigia com as garrafas de café lá em Santa Branca, nas quadras, na escola, um meio sereno, vigia no ar livre, né, mano? Vigia no ar livre, olha que beleza, serenão caindo na 3, 4, 5 horas da manhã, lá rezando na quadra, depois foi mais aperfeiçoado, começou a fazer as coisas num lugar coberto. Gente, que coisa espetacular, nós não medimos esforços. Em Senato, vamos pro Senato, e pro Morumbi. Imagina só, saía 3 horas da manhã de casa, naqueles ônibus. Uma vez eu fui, primeira vez que eu fui para o Morumbi, no Senato do Morumbi, o povo cantando aquela música, né? Meu coração é para ti. Gente, imagina você sair de São José dos Campos até São Paulo cantando essa música. Cada cidade que passava, e Guarulhos é para ti, e Arujá é para... Eu estava assim, né? E o prefeito? Quem é o prefeito? Que é o Mário? O Mário Cobra é para ti. Tô brincando, não. Nós fomos daqui lá. Gente, nós nunca oferecemos tanta gente para Jesus que nem aquele. Tudo. Aqui não podia ver uma placa. Aqui, Santa Isabel. Santa Isabel é para... Meu Deus do céu. Chegamos lá, aquela escuridão, aquele breu. Segura na mão das crianças e tal. Aquele lá. 100.000 pessoas dentro de um estádio de futebol. Primeira vez que eu pisei num estádio de futebol. Mais de 100.000 pessoas. A gente só viu um pontinho branco, né, Graciela? O que é um pontinho verde no meio do Ceará? O que era um pontinho branco no meio do gramado do Morumbi? O Padre Jonas da Bíblia. Aquele senhorzinho com aquela... Né, hoje a gente vê os vídeos, vê as fotos, com aquela, a carequinha vermelha do sol e tal, levantando as mãos, o povo clamando. Parecia que aquele Morumbi ia cair no chão pelo fogo do Espírito. Parecia que aquele lugar, parecia que aquele Morumbi ia sair voando, que nem sei lá, ia ser todo mundo arrebatado no fogo do Espírito. Mas não estava nem aí com a hora do Brasil. Tudo sentado pro chão, tudo sentado no aquecimento frio, naquelas cadeiras frias e tal, aquelas cadeiras desconfortáveis, enrolado, cobertor e tudo assim. Vamos levantar, larga o cobertor, e não, Jesus, larga, que vinha aquele frio, só guardava o cobertor, só ficava só o rosto para fora e a mão erguida, porque nós queríamos fogo. Nós teríamos fogo. Saía daquele Morumbi ali, chegava em casa tarde da noite, mas se falasse para ir a semana que vem de novo, nós íamos, porque nós teríamos o fogo do Espírito. Nós tínhamos sede e fome da palavra. Não é assim que a gente saía do grupo, que a gente sai do grupo de oração? A gente, quando encontrou com Jesus, até o cachorro na rua, a gente estava para Jesus. Para Jesus, cachorro, para Jesus. Tudo a gente falava. A turma brigava com a gente, Deus te abençoe, vai com Deus. Tudo a gente fazia. Gente, a gente ia na missa quase todo dia. Adoração, rezava terço, comprava livro. Não podia ver um livro, não podia ver uma lojinha da renovação que já entrava. Esse livro aí, nunca leu o livro, talvez está guardado até hoje, não é? Não é assim? Gente, vamos na Canção Nova. Nossa, Canção Nova a Canção Nova era a Disneylândia do católico. Você queria ir lá, nossa, olha só o rincão. Nossa, ia lá no Zinho, o Padre Jonas, gente, Padre Jonas. Queria abraçar o Padre Jonas. Ficava lá 3, 4, 5 horas na fila para tirar uma foto com o homem. E era aquela foto que mandava revelar depois na segunda-feira, né? Que é essa não. Aquele filme que você batia a foto, né? Às vezes não era nem aquela automática. Ia lá, ajeitava o filme. Aquela turma fala assim, não pode abrir essa câmera, senão vai queimar tudo foto. A gente ia. Comprava tudo. Camiseta, então, nossa. Aquela camiseta, aquele Jesusão de cabo a rabo. Aquele negócio de zoião, assim, né?
as camisetas de Nossa Senhora, que tinha Nossa Senhora na frente, nas costas, nos braços. Como pendurar crucifixos, fazer tudo. Tudo é do Senhor. O carro, então, nossa, me tinha os adesivão, né? Eu, minha casa, sem querer você não sei o que lá. Tinha Aparecida, lembrei de você, com as canecona, né? De alumínio, né? Tinha aquele fundo cheio d'água, você botava na geladeira para gelar as coisas. Gente, nós saíamos entusiasmados. A Bíblia da gente tudo marcadinha, pegava aquele marca-texto. É que o marca-texto também faz parte do kit do carismático, né? Arranca lá, marcar o texto, marcar para lá e tal. Vai passando o tempo, o que acontece? Nós vamos nos afastando de Jerusalém. Nós vamos nos afastando da nossa essência. Nós vamos nos afastando da nossa origem. E aí vai se perdendo o gosto pela graça de Deus. Vai se perdendo o gosto da unidade, porque e aí nós começamos então, quando nós passamos de Jerusalém, nós nos afastamos da promessa. Quando nós nos afastamos da graça de Deus, e o afastar de Jerusalém é bem isso, nós nos afastamos de nós mesmos. Nós não nos identificamos mais. Nós olhamos para o grupo de oração e não entendemos mais nada. Ficamos perdidos. E quando nós nos afastamos, o que surge? O nosso olhar é somente para aquilo que não é graça. E aí eu começo as divisões, começam as fofocas, começam as mágoas, começam os ressentimentos, começa a falta de oração. Gente, o que aconteceu conosco? Por que já não rezávamos mais? Por que não rezamos mais como rezamos antigamente? Ah, porque agora são outros tempos, as coisas são corridas. Eu já disse aqui, até mesmo no grupo de oração, fonte de vida, se a gente for no médico e o cardiologista falar que se a gente não fizer caminhada a gente vai morrer, a gente não arruma tempo para caminhar. Por quê? Porque a nossa vida, a nossa saúde virou prioridade. Nossa renovação carismática católica, deixamos de ter o Espírito Santo como propriedade, como prioridade na nossa vida. Porque nós nos afastamos de Jerusalém. Vamos fazer formação. Nossa, formação para quê? É tudo a mesma coisa. Vamos fazer seminário de vida. Fazer seminário de vida para quê? É tudo a mesma coisa. Cara, querigma de novo. Nossa Senhora, todo mundo está cansado de ouvir querigma. Vamos fazer uma experiência de oração. Não, fazer experiência de oração para quê? Tudo é o desânimo. Nós caímos no desânimo, caímos na conformidade. Nós não achamos mais a novidade do Espírito, como se o Espírito Santo de Deus fosse que nem aquele filme da sessão da tarde. É só você chegar e ligar a televisão que está passando. Não, o Espírito é novo. Nós não podemos perder o ardor da oração. Nós não podemos perder o amor pelas almas. Nós não podemos perder, meu irmão, já começa por aí. Hoje em dia, o pessoal separa antes, tem um pouco que ainda persiste, ainda conserta. Tem um pouco que aumentou, né? Chega assim, Pai Jesus, o amor de Maria, o povo do Espírito Santo, por graça dos apóstolos, o que parece um vogal. O pessoal já fala um poema para você, não é nem um cumprimento. Tem gente que você vai e cumprimenta, Pai Jesus, a pessoa faz. Pai de quem? Já está tanto com preguiça, já parou na paz, já não fala nem de quem é mais. Não abraça o irmão. Quando vai rezar, chega no grupo de oração, aquela oração de chama-gato. Já viu chama-gato? Fica só chamando o gato. Paramos o tempo, não caminhamos na graça do Espírito. E aí você olha para a palavra de Deus. Por que foi a ordem? Por causa de uma promessa. Quais são as promessas de Deus para a sua vida? A promessa que o Senhor nos dá entre inúmeras é que nós faríamos as obras que Ele fez ainda maiores. Quais são as obras maiores que Deus fez que a gente está fazendo no nosso grupo de oração? O que está acontecendo? Nos afastamos de Jerusalém. A gente já não quer mais estar com os irmãos. Acaba o grupo de oração, é perna para quem quer, cada um para o seu lado. Ninguém tem mais aquele gosto de depois do final do grupo de oração, e aí, irmão, como é que você está? Nossa, que bênção foi o grupo de oração hoje, né? Nossa, hoje foi difícil, mas para a graça de Deus, o Senhor foi vitorioso. Olha, hoje foi, ó, nós suamos a camisa, mas graças a Deus nós levantamos o braço ali, ó, e nós vamos sair daqui mais. Cadê isso? Aonde estão as histórias? Aonde estão as histórias? Aonde estão os testemunhos? Aonde estão aquelas pessoas que vêm do grupo de oração e são transformadas? Sabe por que as pessoas não vêm mais para o grupo de oração? Porque elas não estão mais encontrando no grupo de oração aquilo que elas vêm buscar.
A partir do momento que as pessoas começarem a encontrar de novo no grupo de oração, aqui em casa, elas voltam, porque meu irmão, minha irmã, o povo vem em busca de fogo, o povo vem em busca de água, o povo vem em busca de refrigério. Se eles não vão encontrar aqui, eles vão buscar em outro lugar. O que aconteceu lá na multiplicação dos pães? Senhor, está todo mundo com fome aí, manda todo mundo embora, que a gente não tem dinheiro para alimentar esse povo todo. O que Jesus fala para os apóstolos? Dai vocês mesmos a eles de comer. Jesus está falando para a nossa renovação carismática católica. Dai vocês mesmos. E nós precisamos quebrar esses rótulos que estão rodando sobre nós. Que antigamente era assim. Não, os tempos são difíceis. É assim mesmo. Não, meu irmão. Existe uma paróquia inteirinha. E quais são talvez os rótulos particulares que nós colocamos sobre a nossa paróquia? Que o povo não é de oração, que o povo é conservador, que o povo não é tradicional, que o povo não é sossegado. Meu irmão, minha irmã, o que são as contradições da palavra de Deus que vai nos ensinar de que Deus não se adequa aos enquadramentos humanos? Olha a história dos santos. Olha São João Maria Vianney, foi para uma cidadezinha chamada Arnes. Ninguém queria ir para lá. Ele ficou quase 2 anos celebrando a missa com uns gatos pingados, eram 5, 6 horas na missa. O que ele fazia depois de cada missa? Ele dobrava os seus joelhos. Nós não queremos mais dobrar os nossos joelhos para acalmar as almas, para vir ao grupo de oração. Nós não queremos levantar clamor para aqueles lugares. Meu irmão e minha irmã, a renovação parou de pensar grande e nós estamos pensando pequeno. Sabe o que tem acontecido conosco? Nós estamos sendo que nem águia dentro de um galinheiro. Nós, renovação, nos tornamos águias dentro de um galinheiro. Nascemos para voar, mas vivemos ciscando que nem galinha. Porque nós esquecemos para que nós somos chamados. Nós somos chamados pelo fogo. Gente do céu. Aonde está? Nós temos nos afastado de Jerusalém e por causa disso nós não estamos experimentando a promessa. Imagina se o povo tivesse, nós precisamos retomar a unidade. Imagina se aquele povo tivesse, o quê? Vou ficar aqui em Jerusalém? É ruim, hein? Ele fala isso porque ele já ressuscitou. Nós ainda estamos vivos, vamos, perna para quem tem quer, vamos embora daqui. Olha, ele veio para Jerusalém, o que aconteceu com ele? Olha lá na cruz, eu não vou ficar aqui não. Eles foram obedientes. Eles tiveram medo? Claro que tiveram. Eles eram homens de carne e osso. Nossa Senhora, eu creio que Nossa Senhora muito os animou. Espera, ouve o que Ele falou para vocês. Meu filho, Ele falou, guarda, não desanima. E eles ficaram ali. O que aconteceu? Pentecostes foi o cumprimento da promessa. Amados irmãos e irmãs, o que tem acontecido na tua vida? As pessoas têm encontrado em você um sinal de transformação em vida. As pessoas têm... Gente, como é que nós estamos apresentando Jesus de Nazaré para as pessoas? Eles vão dar saber, tá bom? Se não mudar, paciência. Uma hora muda. Tenta. Se não mudar também, paciência também, né? Mas Jesus te ama, tá bom? Meu irmão, vai me desculpar. Nossa Senhora. A mesma coisa que está vendendo plano funerário. Aquelas pessoas que vai rezar para as pessoas e começam a fazer careta. Gente, se eu abrir o olho naquela hora, eu falei assim, meu Deus do céu, deve estar mesmo no bico do corpo. Porque só da cara do irmão que está rezando mesmo, essa situação está muito feia. Nós não temos mais uma... Por quê? Nós esquecemos, nós passamos de Jerusalém, esquecemos da onde nós somos criados e gerados. Mas nós somos muito pequenos. Arruma outra desculpa. Essa Jeremias já arrumou. Sou apenas uma criança. Aí o Senhor mandou um fogo sobre Jeremias, e Jeremias teve que falar assim, o negócio é o seguinte, eu quis fugir, mas veio um fogo tão grande que abrasou até mesmo a entranha dos meus ossos. Mas tem lado impuro. Isaías também já arrumou essa. Faz outra. Para de dar desculpa e vai ser aquilo que Deus quer para a sua vida. Meu irmão, nós precisamos entender. Os apóstolos chegaram, Jesus, e agora que o Senhor vai
instituir o seu reino. Os apóstolos não tinham entendido o buiúva de Pitiberida. Eles achavam ainda que Jesus ia sentar no trono, meter uma coroa como Davi e reinar, botar os romanos lá para fora do reino. Agora é nós. Não era isso que eles tinham entendido. Claro que era. E Jesus fala assim: não compete a vocês, não é isso. Nem saber a hora, nem o lugar. O que vocês têm que esperar é a vinda do Espírito Santo que vos dará força para ser minhas testemunhas. Gente, nós precisamos ser. Nós não estamos convencendo ninguém, porque nós não estamos falando pela ordem do Espírito. Pronto, falei. Nós precisamos estar perto do fogo. Gente, quantas vezes. Eu não sei se Deus me fez assim, se é do meu temperamento, da minha personalidade, mas desde quando eu comecei, eu vi um cidadão se pegar aí. Eu era um cara, pode ser que Deus depois lá quando eu estiver na glória, lá me puxa a orelha, mas eu não podia ser assim tocado tudo. Mas eu chegava e falava com você: Senhor, o Senhor deu para ele, por que o Senhor dá para mim também? Por que aquele rapaz pega tão bem lá e por que o Senhor dá para mim também? Ou seja, o Senhor deu para ele, dá para mim também. O que ele tem que eu não tenho? Eu perguntava para Jesus: o que ele está fazendo? O que ele come que eu preciso comer também? Fala aí que eu preciso comer. É girou? Eu não posso, vai comer. Eu falava, gente, quantas vezes eu não botei o nome do Padre Jonas na minha oração? Quantas vezes eu falava assim: Jesus, o Padre Jonas sabe o que estava desconto. Eu não tenho nem, Padre. Ele é padre, ele é profeta, né? Ele não dá para disputar, não. Mas só pode dar só um risquinho daqui que o Senhor deu para ele, dá para mim também, ué. Quantos pregadores da minha época que eu botei na minha oração: Jesus, eu sou fã daquele pregador abençoado, o Senhor deu para ele, dá para mim também. Depois eu agora não terei na oração, porque tem uns aí que são da bênção, assim, que, nossa Senhora, Senhor, só se o Senhor quiser também, se não der, não precisa não, porque eles estão sofrendo tanto, Senhor, deixa quieto, né? Mas é que nem aquelas pessoas assim: nossa, eu quero ser que nem São Padre Pio. Quer ser que nem São Padre Pio? Vai devagar com a dor. Pede só um pouquinho, porque aquele ali, né, Deus, né, como disse o Padre Paulo Ricardo, São Padre Pio, Deus exagerou, né? Então vai devagarzinho. Não, eu quero seguir os passos, São Padre Pio. A gente quer os milagres, São Padre Pio, não quer as chagas, né? Mas vamos lá. Gente, nós precisamos pedir fogo do Espírito. Eu vejo lá, eu vejo aqueles pregadores, eu vejo lá o irmão missionário, eu vejo lá o Padre Roger. Nossa, que bênção! E a gente esquece que Deus quer fazer através de você também. Gente, quem foi Davi? Tem histórias que parece só estar na Bíblia dos outros, parece que na nossa não está. Quem que foi Davi? Davi foi um menino, um tampinho, mirradinho, que só tinha beleza, bonitinho, cabelinho loiro, que vai enfrentar um gigante. É a mesma coisa que eu querer entrar naquele raio, daquele negócio do UFC e querer peitar os caras lá. Gente, é óbvio na certa. Não tem. Foi isso que Davi fez. Davi era pastor de ovelha. Tudo bem que ele foi lá defender lá, já tinha matado uns leões para defender as ovelhas. Ninguém queria. Chegou lá na casa do pai dele, ela começou a pegar a escorda. É esse aí, o Senhor falava assim: não é esse aí não. Vocês veem a aparência, Deus vê o coração. Aí quem tem mais? O menino lá, um pequenininho. Ele era tão mirrado, que quando colocou a armadura nele, ele ficou duro, não conseguia mexer, não conseguia andar. Não dá para tirar esse negócio, que desse jeito não dá, né? Tá peso demais. Aí chega um menino. Cadê aí o guerreiro de vocês? Chegou um menino com 5 pedras na mão e um estilinho, uma funda, para enfrentar um homem com uma armadura, para enfrentar um homem com espada, para enfrentar um homem com um escudo. E diga-se de passagem, um homem, sei lá de quantos metros mais do que ele. E o que aconteceu? Ele levou 5 só para garantir, mas não precisou dar 5. Só na primeira. Ele cravou a perna na testa do cidadão lá. O cidadão caiu. Ele foi lá e ainda cortou a cabeça, ainda botou embaixo do braço e jogou lá na cabeça do rei. Está aqui, ó, porque ele está destruindo o povo de Deus. Sabe o que Deus quer fazer conosco? Ele quer fazer a mesma coisa que Davi. Mas sabe qual é o problema? Na primeira dificuldade a gente corre. Na primeira tribulação a gente corre. A gente desanima, a gente começa a colocar desculpa das coisas. Mas por que porque lá em casa está desse jeito, né? Sabe como é que é, né? O cachorro morreu, o passarinho morreu, a planta morreu, nada lá em casa está funcionando, a minha vida não vai para frente, eu estou crescendo mais do que rabo de cavalo, só cresce para baixo, a situação está difícil, e agora está aparecendo umas dores, entrei na hora na terra dos condor, né? Condor aqui, condor ali, condor aqui. Não, mas e o fogo do Espírito? Não, deixa para os mais novos, deixa para os mais experientes. Gente do céu,
Não é possível que nós não nos incomodemos com a situação que nós estamos vendo das almas. Não é impossível que nós nos conformemos, nós precisamos dobrar o nosso joelho. A matemática continua sendo a mesma. 2 joelhos no chão, o olhar direcionado ao nosso Senhor Jesus Cristo, a bênção vem. A matemática continua sendo a mesma. Só que a gente não quer rezar. Vamos acordar 3 horas da manhã, fazer 10 minutos, meia hora de oração. Vamos acordar 3 horas da manhã na sexta-feira para rezar o terço da misericórdia pelo nosso grupo de oração. Ah não, para que? Exagero, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Vamos exagerar também, né? Olha, a partir de vamos fazer 7 dias, 24 horas de rosário. Hora em cima de hora nós vamos rezar o rosário. Ah não, mas vamos fazer só das 6 horas da manhã às 6 horas da tarde, né? Porque de madrugada foi feita para dormir, né? Deus também não quer exagero, né? Então não reclama porque o seu grupo de oração está desse jeito. Porque a gente quer algo novo de Deus e a gente não quer fazer nada de novo para Deus. O que acontece? Me afastei de Jesus. E aí eu não quero mais ficar com os irmãos. Eu chego no grupo de oração, estou lá com aquela cara que parece que eu chupei um saco de limão. Aquela boca de chuchu. Já viu o chuchu de frente? Chuchu é o legume mais triste que tem. Só de frente assim, parece que é uma boca triste. Você bota 2 olhinhos nele e fica tristinho, cara. Tanto é que o chuchu é gostoso por causa do quê? Por causa do tempero. Se você não botar tempero, o chuchu fica sem graça, não é? O chuchu ele depende do tempero. Ela vai ficar triste. A pessoa que você... E aí você põe um coitado na acolhida. A pessoa vai dar... Seja bem-vindo, meu irmão. Olha assim para Jesus. Se a acolhida está assim, eu não quero nem ver o que vai acontecer nessas 2 horas. Não. Aí, nossa, a Assembleia hoje está desanimada. Estamos desanimados. Gente do céu, o que o povo fala? E eu fico imaginando, aquele povo naquela época era um povo embarudo, porque estava junto com eles Nossa Mãe Santíssima. E nem respeitaram Nossa Senhora. Falaram, olharam assim e falaram assim: tá todo mundo bêbado. Todo mundo em plena hora da tarde bebendo. Nossa Senhora estava no meio. O povo nem respeitou Nossa Senhora. Gente, imagina como é que aquele povo devia estar. As pessoas confundiam eles como bêbados. Vocês acham que eles estavam tudo assim, ó? Poxa, gente, aquele povo devia estar virando no giraia. Eu imagino Nossa Senhora segurando o mantinho dela, assim, para não tropeçar só ali. Oh, glória a Deus, obrigado, meu filho, cumpriste essa promessa, aleluia. O irmão olhou e falou assim: isso, a turma está tudo bêbado. Aí Pedro toma a frente e fala assim: nós não estamos bêbados de vinho doce, não. Nós estamos embriagados pela água, pela força do Espírito Santo. Porque aquele Jesus que vocês crucificaram foi esse mesmo Jesus que venceu a morte, desce o sarrafo no povo. E diz a palavra de Deus que se levantaram. Quantas pessoas ali se encontraram, as mulheres e as crianças convertidas? Quantas pessoas levantaram lá? Quanto? 10.000 pessoas. Pergunto para vocês, ele tinha microfone? Nós estamos aqui num número bem menor, 3.000 pessoas. Eu estou usando o microfone para ficar melhor para você ouvir. Como é que aquele povo de 3.000 pessoas ouviu Pedro falar? E na hora que Pedro pegou e falou assim: abre aí o Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 1. Eles são como túmulo caiado. Pedro fez isso? Não tinha Bíblia? Como é que fez? Como é que fez para pregar? Não tinha nem capítulo, não tinha versículo, não tinha nada. Não tinha editora Marim, Jerusalém, não tinha. Pastoral. Pedro virou e disse: mãe, a senhora que canta, a senhora que canta bem. Nossa, a senhora cantava maravilhosamente bem. Tanto é que quando ela recebe o anúncio do nosso Senhor Jesus, que ela vai ser mãe do nosso Senhor Jesus, ela cantava. Cantou magnífico, minha alma engrandece, Senhor. Nossa Senhora não cantou exímia. Porque só canta quem é cheio do Espírito Santo. Nossa Senhora é cheio do Espírito Santo. Prende. Pedro falou assim: João, canta uma música aí para preparar o povo. Não tinha renovação carismática católica. Não tinha nem igreja católica ainda propriamente dita naquela época. Vai se instituir alguns anos depois pela sucessão dos apóstolos. Vai se, nem tinha nome cristão. Atos dos Apóstolos vai dizer que vai se chamar de cristãos lá a partir da fundação da igreja da comunidade de Antioquia. Não tinha microfone.
não tinha Bíblia, não tinha Ministério de Música, não tinha gente filmando para depois lembrar a mensagem, não tinha YouTube para depois ir lá, não tinha WhatsApp, não tinha nem energia elétrica. Como é que aquele homem analfabeto, porque ele era pescador, ignorante, que resolvia tudo nos trancos e barrancos, diga-se de passagem, quando Jesus foi preso, já cortou a orelha de um. E se não fosse nosso Senhor Jesus Cristo naquela hora ali, ele ia ser preso também, porque quando Jesus pegou a orelha, cortou lá, colou de novo a orelha no soldado, quando não tem prova, não tem crime, então salvou ele naquele momento, senão ele ia preso também, porque cortou a orelha de um soldado. Pedro que chegava, até quando Pedro acertava, ele dava puto. Quem sou eu? Tu és o Filho de Deus vivo, aquele que Deus mandou lá, que beleza. Quem que falaste não foi a carne, mas foi o Espírito que falou para você. Se você ficarem a minha igreja, olha que beleza. Mas daqui a algum tempo eu terei que morrer crucificado. E aí, não vou deixar você morrer, não. Não, imagina. Passa de mim, Satanás. Acerto na hora, dá o furo na outra. Jesus vai lavar os pés. Não, meu pé você não vai lavar, não. Porque só quem lava pé é escravo, e o Senhor é nosso Senhor. Mas se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Então não lava só o pé, não, lava tudo. Se você precisa lavar tudo, então por que você está fazendo aqui? Pedro era um homem que dava full, o maior poder foi ter negado Jesus 3 vezes. Você não era aquele que estava com ele? Eu imagino que é isso. Você estava lá assim com ele, até o jeito que você falar, o jeito que ele fala, hablas espanhol, não hablas como ele, sou de outro lugar, amigo. Mas esse medo, o que esse homem tinha? Não tinha microfone, não tinha Bíblia, não tinha nada. E ali levantaram 3.000 pessoas. Sabe o que Pedro tinha naquele dia? A mesma coisa que você tem dentro do seu grupo de oração. A força, o poder e a graça do Espírito Santo. E aí eu pergunto, se naquele dia levantaram 3.000 e na nossa a gente soube para segurar 5 para perseverar dentro do grupo de oração, aonde está o problema? No Espírito Santo, em Pedro ou em nós? Está dando para entender? Aonde que é a questão? Se você se afastou de Jerusalém, volta. Se você gostou das suas origens, volta. Se você não tem rezado mais como você rezava antigamente, volta à oração. Se você não tem adorado mais Jesus, volta à adoração. Se você não tem mais amado os seus irmãos, volta a amar os seus irmãos. Se você tem coisas para se resolver entre os irmãos, vai e resolve. Mas o que não dá é para continuar caminhando do jeito que muitas vezes nós estamos. Magoados, machucados, desanimados, puxando a corda para baixo, com um discurso de lamúria, porque a lamúria é a oração na boca de Satanás. Só reclama. O povo está assim mesmo, né? O povo não dá valor. Comece a clamar pela força do Espírito. Comece. Gente, naquele dia, aí eu pergunto para você, quantas pessoas levantaram naquele dia, diz a palavra de Deus? 3.000 pessoas. Eu pergunto para vocês acham que tinha 3.000 pessoas lá na porta sem ter o que fazer lá e de repente saiu o Pedro e começou a falar? Não, acho que não. Tudo bem que era festa de Pentecostes. A cidade estava cheia. Quantas pessoas que estavam passando ouviram? Opa, peraí, deixa eu ver se eu não estava. Quantas pessoas estavam indo para o templo? Opa, peraí, deixa eu ver. Quando as pessoas passarem lá na rua, aqui na avenida, sabe aquele negócio assim? O que está acontecendo dentro da igreja hoje? Sabe aquela pessoa que estava passando na porta da igreja, parou e ficou? E depois na semana que vem ela vai, levanta a mão assim, eu queria dar um testemunho. Quem que manda aqui? Quem que é o chefe? Para aquele senhor ali. Falei assim, eu queria falar para você. Eu estava passando semana passada aqui na porta, vi aqui um barulho aqui dentro, fiquei curioso, entrei aqui, me deu vontade de vir semana que vem. Eu quero dizer para vocês, aquilo que estava acontecendo aqui fora me atraiu, eu parei aqui. Eu quero dizer para vocês, Jesus tocou o meu coração quando eu estava passando na rua. Isso é poder do Espírito. É quando você estiver conversando com algumas pessoas e as pessoas começarem a ouvir você falar, as pessoas perguntam assim, você é crente? A primeira coisa que pergunta para nós carismáticos, você é crente, verdade? Né? Não pode ver um Bíblia na mão da gente e falar assim, nossa, é evangélico? Eu falo, não, eu sou evangélico, sim, eu creio no evangelho. Então você é crente? Sou crente, sim, eu creio na palavra de Deus. Onde você congrega? Congrega na igreja católica apostólica romana. Você tem um negócio diferente. O que você faz? Eu vou no grupo de oração lá toda terça-feira. Eu participo de um grupo de oração na sexta-feira. Eu vou com nossa,
O que você faz? Você quer saber o que acontece comigo? Vem comigo que eu vou te falar. Ah, mas eu não tenho carro, eu passo na tua casa. Ah, mas é muito longe, eu pago o Uber para você. E aí? Vamos? E aquela pessoa falava para você assim, olha, eu não queria saber de oração, não queria saber de grupo de oração, mas por causa da sua vida eu comecei a perseverar e por causa de você eu encontrei Jesus de Nazaré. Não se afaste de Jesus. Convido você a ficar no instantinho de pé. Ai de mim se não evangelizar, diz São Paulo. E eu quero até mesmo estender um pouquinho essa frase de São Paulo. Ai de mim se não rezar, ai de mim se eu não adorar, ai de mim se eu não comungar Jesus na Eucaristia, ai de mim se eu não meditar a palavra de Deus, ai de mim se eu não for obediente, ai de mim se eu não amar os meus irmãos como a mim mesmo, ai de mim se eu não for obediente aos ensinamentos da Santa Madre Igreja, ai de mim se não ser caridoso, misericordioso como o Pai o é, ai de mim se me afastar do mundo. Pergunto para você: o que seria da sua vida sem a renovação carismática católica na igreja? O que seria de mim? Eu falo por mim. O que seria de mim, do meu pai, da minha mãe, quando a gente começou? Aquilo que seria da minha casa. O que seria de mim se não fosse a renovação carismática católica? O que seria de mim se não fosse o grupo de oração? O que seria de mim? Hoje, missionário na Copa de Deus, que seria de mim, da minha vocação, se não fosse os coordenadores, os servos, os ministros de música, de intercessão, de cura e libertação, da acolhida, que me receberam, que rezaram por mim, que cantaram para mim dançar, que pregaram para mim ser curado, liberto, restaurado, catequizado, formado, e ainda o fazem. Não pensa que não pararam de fazer, não. Não pense que porque eu estou numa comunidade, nunca sou carismático, sou católico, apostólico romano, membro da renovação carismática, consagrado à palavra de Deus. Ponto final. Se quiser botar Mariano no meio aí também. A renovação carismática foi a via de salvação para a minha casa. A renovação carismática católica foi a via de salvação para a vida do meu pai e da minha mãe. O meu casamento é fruto de grupo de oração. As minhas filhas, o meu trabalho, o emprego que eu tenho hoje é fruto de grupo de oração. E quando eu estava desempregado, uma pessoa que me conhecia do grupo de oração pediu para que eu levasse o currículo lá, e até hoje eu estou lá fazem 10 anos. A minha vida, o que seria de mim sem a renovação? O que seria de mim se na Igreja Católica não tivesse levantado o movimento da renovação carismática católica? O que seria de mim? Nós não somos melhores do que ninguém. Não somos melhores que a pastoral da família, não somos melhores que a pastoral vocacional, não somos melhores em nada. Mas foi através da renovação carismática católica que Deus quis fazer. O que seria de você sem a renovação? E aquilo que um dia fizeram conosco, nós fomos chamados a fazer agora para aqueles que precisam. E nós não podemos negar. Se o desânimo vem na sua vida, corta as vias de quem tem desanimado. Tem desanimado. As pessoas têm desanimado, então reze por elas. A força que vem para nós da promessa vem do alto, não vem das pessoas. Então, em vez de reclamar, de lamuriar na capela, de fazer partilha, porque a renovação não faz fofoca, faz partilha, né? Então, em vez de ficar partilhando com o irmão, então vai rezar por ele. Vai perguntar se ele precisa de ajuda. Vai perguntar o que está acontecendo. Vai estender a mão. Se não tem mais vontade de rezar, por quê? Antes eu rezava de madrugada. Se não está dando mais para rezar de madrugada, reza de dia. Antes eu fazia meia hora de adoração toda semana. Agora mais eu passo na porta da igreja, não para nem quero. Volta para as origens. Nossa, no começo eu conseguia rezar o rosário, agora para rezar um terço, está lá, puta! Pede ajuda da Nossa Senhora para você voltar para o rosário. Mas o que não pode é a gente ficar conformado. Feche um instante os seus olhos. Senhor, nós queremos pedir a força do Teu Espírito Santo. Porque, Senhor, aonde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. Senhor, nós pedimos aqui nesta tarde de hoje um avivamento, nesse início de noite, Senhor. Nesse domingo, dia do Senhor, primeiro domingo do Advento.
aonde nós estamos preparando o nosso coração para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, para o Natal. Senhor, nós queremos adentrar esse mistério do advento, Senhor, também ser reerguidos. Faça por oração. Faça por oração a Deus. Vá pedindo para Jesus para esse avivamento do Espírito. Vá pedindo para o Senhor que você está precisando do colo de Deus, que você está precisando de cuidados, que o seu grupo de oração está precisando, mas a partir do seu grupo de oração a começar de vocês, a começar de mim, que nós temos nos tornado pessoas insensíveis, desanimadas, abatidas, que nós perdemos o sentido, perdemos o norte, e por causa disso nos tornamos pessoas imaturas, desequilibradas, desordenadas, pessoas melindrosas, pessoas que estão muitas vezes ali só por estar, o cumprimento da tabela, só para cumprir uma obrigação. Senhor, levanta-nos uma nova unidade, até mesmo entre grupos de oração. Muitas vezes nós não compartilhamos da unidade com os irmãos, nós no Imalelai sabemos o nome de um dos outros. Senhor, cura e liberta o nosso coração. Como que nós podemos fazer parte da mesma casa, de não termos o conhecimento uns dos outros, de estar juntos, de entender que nós somos grupos de oração distintos, mas uma só renovação, que nós somos grupos de orações distintos, mas só uma paróquia, uma só igreja, um só ideal. Por isso liberta-nos, cura-nos, Senhor. Nós que somos há mais tempo aqui na paróquia, nós que estamos chegando há pouco tempo, Senhor, não importa, somos membros do corpo de Cristo, a qual o Senhor é a cabeça. Essa igreja a qual o Senhor instituiu sobre a rocha de Pedro. Dai-nos, Senhor, essa graça, Jesus, porque aonde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. Senhor, nós queremos voltar ao primeiro amor, nós queremos voltar à primeira chama, nós queremos voltar ao primeiro encontro, e ali, Senhor, fazer memória e retomar o nosso caminho, seguir decididamente, porque até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos levantou, o Senhor nos conduziu. Até aqui o Senhor nos ergueu, o Senhor nos conduziu, nos livrou dos perigos, nos tirou de enrascados, de confusões. Até aqui o Senhor tem pego-nos pelos braços, até mesmo nos carregado no colo quando é preciso. Por isso nós pedimos, Senhor, renova, restaura, reaviva, Senhor. Cantemos. Onde o Espírito de Deus está, sob sua voz. Onde o Espírito de Deus está, Milagres acontecem. Milagres acontecem. Onde o Espírito de Deus está, onde o Espírito de Deus está, a glória permanece. A glória permanece. Canta mais uma vez, para gravar no coração. Onde o Espírito de Deus está, onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. Onde o Espírito de Deus está, a glória permanece. Onde o Espírito de Deus está, a glória permanece. Diga para ele, quero te ver. Quero te ver, Te conhecer, te conhecer, me apaixonar, me apaixonar, mais e mais. mais e mais. Quero te ver, Te conhecer, me apaixonar, mais e mais. Eu sou do meu amado, Eu sou do meu amado, eu sou do meu amado, sou do meu amado. eu sou do meu amado. Ele é meu. Ele é Eu sou meu. meu, eu sou do meu amado, eu sou do meu amado, eu sou do meu amado. Ele é meu.
acorrentados, paralisados, Senhor. Machucados, Senhor, como aquele homem que foi assaltado à beira do caminho. Eis que o samaritano veio e depositou, o bom samaritano, e colocou sobre aquelas feridas, Senhor, azeite, óleo. Colocou, Senhor Deus, ali o vinho, Senhor, para sarar as feridas. Senhor, sara as feridas do teu povo. Que venha sobre ele, Senhor, sobre o avivamento do teu Espírito. Interceda por nós, que nos ajude, que seja mãe imensa, que conduza a nossa vida, nossos passos em direção àquilo que Deus tem e espera como promessa para nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nós temos mania de fazer com a vida espiritual a mesma coisa que a gente faz com a nossa vida pessoal, quando vai chegando no final do ano. A gente vai fazer um regime. Então, 2019 eu começo. 2019, não, vou começar vou fazer um novo curso, vou voltar a estudar, não, mas 2019 eu vou pensar nisso. Às vezes a gente pensa assim, não, 2019 eu vou começar a rezar. Não, 2019 me espera. Jesus, pode esperar que 2019 eu vou fazer acontecer, nós vamos levantar aquele grupo de oração, nós vamos clamar o fogo, o vento, a água, tudo, a pompa, tudo que tiver do Espírito Santo, nós vamos clamar. Você não espere 2019 chegar, começa hoje. E sabe aonde que começa o grupo de oração? O grupo de oração começa no silêncio do teu quarto. Quando você coloca o seu joelho no chão, quando você abre a sua Bíblia e quando você conversa com Deus no silêncio do seu quarto. É ali que começa o grupo de oração. É ali que começa a acender a chama. Porque o grupo de oração nada mais é do que o resultado daquilo que nós vivemos na nossa casa. O grupo de oração nada mais é que o resultado. Às vezes a gente espera assim, vou esperar a reunião de servos. A reunião de servos é resultado daquilo que você vive na sua casa. A reunião de servos nada mais é que cada um trazendo a sua lenha nas costas e jogando em cima da fogueira. Mas o que tem acontecido? A gente está chegando com um palitinho de fósforo só. Palitinho de dente, às vezes, jogando na fogueira. Nossa, não vai levantar fogo nem aqui nem na China. Tudo começa no silêncio do seu quarto. Volta para as origens. Volta para as origens. Volta para as origens. Eu sei que as redes sociais hoje ajudam muito as divulgações do grupo de oração e precisa continuar assim. Mas muito mais do
do que as divulgações nas redes sociais, é a divulgação que você faz lá no céu. Quem convence é o Espírito Santo, não é as redes sociais, é o Espírito Santo. E não tem melhor divulgador, não tem melhor propaganda para um grupo de oração do que a ação do Espírito Santo. Porque as pessoas, elas sabem aonde o fogo de Deus está. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.